Fala, Never Hodlers. Bem-vindos ao Never Hodl Intelligence. Eu sou o Luiz Armando e comigo o Aleph. Hoje a gente vai falar sobre o coração do Never Hodl, o nosso indicador. Isso, Luiz. Hoje é um episódio especial. A gente vai explicar como funciona o Never Hodl Cycle Intelligence, o NHCI, o que ele é, como ele funciona e por que ele acertou 8 de 8 pontos de virada do Bitcoin desde 2017. Vamos começar pelo básico. O NHCI é um score de 0 a 100 que te diz em que fase do ciclo o Bitcoin está. Simples assim. 0 é fundo total, 100 é o topo absoluto. E a partir desse número, você sabe se o mercado está em zona de oportunidade ou zona de risco. E o que torna ele diferente de outros indicadores é que ele não depende de uma coisa só. A gente junta 37 indicadores diferentes em 6 categorias. É como ter 37 analistas olhando o mercado ao mesmo tempo. E o score é a conclusão de todos eles juntos. Vamos falar dessas 6 categorias, Aleph. Quais são? Primeira, fundamentos on-chain. Aqui entram indicadores como o MVRV, que mostra se o Bitcoin está caro ou barato em relação ao preço realizado. O Nupl, que mede quanto da oferta está em lucro ou prejuízo. O SOPR, que mostra se quem está vendendo está com lucro ou perdendo dinheiro. O Puel Multiple, que acompanha a receita dos mineradores. Esses são os indicadores que olham diretamente para a blockchain. Dados reais de transações reais. Não é opinião, não é sentimento. É o que está acontecendo de verdade na rede do Bitcoin. Segunda categoria, sentimento de mercado. Aqui entra o Fear and Greed Index, a taxa de funding dos contratos futuros, o Open Interest, o RSI, e a dominância do Bitcoin no mercado. Esses indicadores medem a emoção dos participantes. E a terceira? Terceira e quarta são as categorias macro. A gente acompanha a liquidez dos 5 maiores bancos centrais do mundo. O Fed dos Estados Unidos, o Banco Central Europeu, o Banco do Japão, o Banco da Inglaterra e o Banco Popular da China. Quando esses bancos centrais expandem a liquidez, o Bitcoin historicamente sobe. Quando contraem, cai. Isso é uma coisa que pouca gente entende. O Bitcoin não vive isolado, ele é um ativo de risco global. Quando tem dinheiro circulando no mundo, parte desse dinheiro vai para o cripto. É por isso que a gente acompanha o M2 global, as taxas de juros, o balanço do Fed. Quinta categoria, câmbio e stablecoins. A gente acompanha o DICE, que é o índice do dólar, as principais moedas como euro, iene, libra, yuan e a oferta total de stablecoins. Quando o dólar enfraquece e as stablecoins crescem, é sinal de que capital está entrando no ecossistema cripto. E a sexta? Sexta, fluxo e comportamento dos holders. Aqui a gente olha os fluxos de Bitcoin para dentro e para fora das exchanges, os fluxos dos mineradores e o comportamento dos holders de longo prazo versus os de curto prazo. Quando os holders de longo prazo acumulam e os de curto prazo vendem em pânico. É exatamente o padrão de fundo de ciclo. Então, resumindo, 37 indicadores, 6 categorias e tudo isso vira um número de 0 a 100. Mas, Aleph, como esses indicadores viram um score só? Todos têm o mesmo peso? Boa pergunta. E a resposta é não. O NHCI usa o que a gente chama de pesos fase adaptativos. Isso quer dizer que, dependendo de onde o Bitcoin está no ciclo, alguns indicadores ganham mais importância que outros. Dá um exemplo para a galera entender. Claro. Quando o mercado está num fundo, os indicadores on-chain de capitulação, como o SOPR e o Nupl, ganham mais peso, porque nesses momentos são eles que mais importam. Já quando o mercado está perto de um topo, os indicadores de sentimento e euforia, como o Fear and Greed e as taxas de funding, ficam mais relevantes. É como ter um painel de controle inteligente que sabe o que olhar em cada momento. E o resultado fala por si. 8 de 8, Aleph. 8 acertos em 8 pontos de virada do Bitcoin. Exatamente. Pegou o fundo de 2018, quando o Bitcoin estava a 3 mil dólares. Pegou o topo de 2021 a 69 mil dólares. E o mais impressionante, identificou o topo de outubro de 2025 a 126 mil dólares, com 24 dias de antecedência, 24 dias antes do mercado virar. 24 dias antes do topo. Isso é o poder de ter 37 indicadores convergindo. Nenhum indicador sozinho consegue fazer isso. Mas quando a maioria deles aponta para a mesma direção, o sinal é muito forte. Agora,
uma coisa muito importante. O NHCI tem 5 zonas e cada uma te diz algo diferente. Isso, de 0 a 35 é a zona de fundo, que a gente marca em verde, é zona de oportunidade. De 35 a 45 é a acumulação, onde o dinheiro inteligente começa a se posicionar. De 45 a 65 é expansão, o mercado está subindo com força. De 65 a 75, aquecimento, cuidado porque está esquentando. E de 75 a 100 é a zona Never Hodl, em vermelho, risco máximo, euforia total. É quando todo mundo está falando de cripto no churrasco e o vizinho quer comprar Bitcoin. Esse é o momento de prestar atenção nos dados. E hoje o score está em 26, zona de fundo, profunda, 18 dias seguidos. Os dados estão mostrando o que toda a zona de fundo mostrou antes. Medo extremo, capitulação, holders vendendo no prejuízo. E historicamente é exatamente aqui que as melhores oportunidades aparecem. Mas atenção, e isso é muito importante, o NHCI nunca vai te dizer compre ou venda. Ele te mostra onde estamos no ciclo, te dá os dados e você decide o que fazer. Essa é a diferença entre seguir um indicador sério e seguir um influencer no YouTube. E tudo isso é atualizado a cada hora. Dados de fontes como Glassnode, CoinGecko, o Fed de St. Louis, CoinGlass. Todas as fontes são verificáveis publicamente, sem caixa preta, sem segredo nos dados. É isso, Never Hodlers. Agora vocês sabem como o Never Hodl Cycle Intelligence funciona. 37 indicadores, 6 categorias, pesos que se adaptam ao ciclo, 8 de 8 acertos desde 2017. E tudo disponível ao vivo em neverhodl.com. Dados, não opiniões. Nos vemos no próximo episódio. Valeu, galera!